E eu convido para chegar no palco agora, por favor, a Teresa Bettinardi, com a palestra A Forma, a Letra do Livro, Design Editorial e Tipografia. Uma salva de palmas, por favor. A Teresa, olha só, ela é graduada em Desenho Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria. Né? E, na realidade, ela como foi uma aluna, não só aluna do Volney, mas com certeza uma aluna dedicada, né? Daquelas interessadas e responsáveis, né? Porque o currículo dela é muito bacana. Desde 2006, ela trabalha com design editorial, foi professora visitante do módulo da pós-graduação no curso de design editorial do Instituto Europeu de Design em São Paulo, em 2014, e do curso de especialização em design gráfico da Unicamp, em 2015. Foi residente do curso de Escrita e Crítica em Design na School of Visual Arts, em Nova York, e atualmente trabalha como designer independente, desenvolvendo para diversas editoras, entre elas a Companhia das Letras, Globo Livros, FTD, Alfaguara e Carambaia. Muito obrigado. Como que faz para... Olá. Oi. Depois dessa apresentação do Volney, né, fica meio difícil falar. Queria agradecer ao pessoal da organização pelo convite. E... Peraí, deixa eu ver. Como que abre aqui? Ixi, o trackpad não está funcionando. Não, o trackpad não está funcionando. Ah, eu não estou enxergando, foi mal. Bom, eu entrei no curso do design em Santa Maria. Na verdade, o motivo foi uma greve. Na verdade, eu entrei na universidade primeiro no jornalismo. E aí, um momento, teve uma greve muito grande, durou, sei lá, 6 meses, e eu fiquei muito ansiosa. E eu fiquei, putz, eu precisava fazer outro curso, porque eu queria meio juntar duas coisas, e eu achava que elas não tinham muita ligação no começo, mas depois eu decidi apostar que sim. Que, na verdade, eu sempre quis trabalhar com revista. E aí mas a imagem na revista, enfim, uma pira muito louca. E aí foi o momento em que abriu a inscrição do vestibular na época, e naquela época ainda existia o teste de aptidão. E eu fui meio, vou ver qual é desse teste de aptidão, passei no teste, fiz vestibular e passei. E foi assim que eu entrei no curso. Eu não sabia o que era exatamente design, assim. Fui levando os dois cursos juntos até o momento em que eu achei melhor decidir por um para terminar e fazer direito. E eu acabei terminando só o design. Bom, aqui é o lugar onde eu trabalho, quer dizer, agora eu trabalho também... eu trabalho em um estúdio compartilhado com outros designers também, porque eu também me sentia muito sozinha em casa, enfim. Bom, só voltando um pouquinho. Eu me formei em 2006, lá na UFSM, e já fui direto para São Paulo, porque eu tinha passado no curso Abril de jornalismo, enfim, finalmente consegui juntar as duas pontas. E trabalhar com revista, né? E aí foi meu TCC foi sobre isso também e tudo mais. Depois de um tempo na Abril, eu trabalhei na Super e na Capricho. Eu fui para um estúdio do designer Kiko Farcas, que trabalha mais com editorial, lá em São Paulo, capa de livro. Lá foi, eu acho que, o meu primeiro contato com esse universo dos livros, que é um universo um pouco mais silencioso, mas, embora lá no estúdio do Kiko, eu tenha trabalhado mais com capa. Depois eu vou também falar um pouco mais sobre isso. Saí do Kiko, voltei a freelar, trabalhar para outras revistas da Abril e tudo mais, até o momento em que eu fiz uma entrevista na Cosac Naif e trabalhei lá por 2 anos. E lá realmente foi uma explosão de tudo, assim, de conhecimento, foi abrir as portas da percepção, assim. E eu lembrando agora, né, de um momento em que eu estava, né, na avaliação do portfólio, mostrando meu portfólio para a Elaine Ramos, diretora de arte da Cosac, e
primeiro que boa parte dos trabalhos eram todos tipo no editorial, meio Editora Abril, ou talvez algumas capas no Kiko, outros projetos que eu tinha feito em outros cursos, outros lugares e tal. E aí, em algum momento, eu lembro que ela me perguntou, e é uma pergunta que eu sempre repito em outros contextos, tipo dando aula, ou, enfim, mesmo quando conversando com outros designers e tudo mais, que ela me perguntou, o teu portfólio é basicamente formato, né, revista, onde a tipografia ela tem um papel muito mais muito mais protagonista e também grita mais, né, os títulos, e você tem mais hierarquias diferentes e explosão de emoção a cada página, né, quase isso. E aí ela perguntou se estaria disposta a trabalhar num ambiente em que a tipografia assume um papel mais silencioso. E eu lembro que, na verdade, assim, eu fiquei meio, putz, como é que eu vou sair dessa pergunta assim agora? E aí, em algum momento, mas me veio a resposta de uma forma muito espontânea. E, na verdade, a maneira, eu acho que é como eu abordo todos os projetos, enfim. Mesmo quando o projeto não é livre, eu faço uma coisa pela primeira vez, sei lá, capa de CD, ou, enfim. Que é, bom, mas cada projeto é uma pergunta. Então, eu sempre respondi perguntas relacionadas à revista. Então, eu estou disposta a responder perguntas sobre livros. Foi assim que eu respondi a pergunta dela. E aí eu fui chamada para trabalhar lá. Não sei se por causa dessa resposta. Saí da COSAC antes do sonho editorial acabar lá. E trabalho como freelancer agora, né? Eu acho que tem uma diferença entre o trabalho de freelancer de agora com o trabalho quando eu fui freela logo depois de sair do Kiko, porque agora eu consigo me enxergar um pouco mais como, não como um estúdio, mas talvez como um negócio mesmo, né? Eu acho que a gente consegue alcançar um grau de maturidade e também acho que a vida vai se impondo alguns desafios, né, em termos de sustentabilidade, inclusive financeira, e como trabalhar com outras pessoas e qual é o nível de interlocução com o cliente e tudo mais. Bom, eu defino mais ou menos a minha prática. Bom, eu sou designer gráfica, né, então ocupa boa parte do meu tempo, da minha energia. Ultimamente tem aparecido iniciativas e momentos em que eu tenho a oportunidade de lidar com questões de ensino, né? Eu acho que é um caminho meio natural, à medida em que você vai acumulando conhecimento, você também tem essa vontade de compartilhar isso com outras pessoas, desde oficinas. Então, eu já fui lá no curso, voltei no curso acho que 2 vezes, né, para propor uma oficina. Na verdade, a oficina, inclusive, tem o mesmo título da palestra, né, sobre a forma do livro. E mesmo no IED, ou então na pós da Unicamp. Só lembrando que eu não tenho mestrado. Eu sempre entro nesses contextos também como a profissional convidada, então eu também tenho essa abordagem de trazer o que eu vejo como prática, como a minha própria prática, né, e tentar trazer essas questões para os alunos. E eu tenho também um projeto com o Guilherme Falcão, chamado A Escola Livre, em que a gente também tenta trazer algumas questões que claro, que são sobre prática profissional, mas também acabam resbalando um pouco sobre ensino. Então, a gente também organiza workshops, algumas oficinas eu também, que eu proponho em outros contextos, eu também proponho no contexto da escola. Aqui eu coloco também pesquisa e escrita, e eu coloco essa marquinha pontilhada, porque eu acho que também é um campo em que eu tenho explorado cada vez mais. Enfim, eu acho que é uma consequência natural, inclusive, por também ter feito talvez jornalismo e também ter essa vontade de escrever e de transmitir, me expressar também pelas ideias e pelas palavras, etc. E eu acho que a pesquisa e a escrita e a maneira como eu processo cada projeto também vão alimentando outras coisas. Então, por isso que eu acho que todas as 3 coisas estão muito intrincadas. Enfim, tem uma relação. Tipo, a minha prática alimenta a maneira como eu ensino ou converso com outras pessoas, e a pesquisa e escrita, enfim, que eu acho que está engatinhando um pouco, mas vamos ver. Bom, aqui são alguns exemplos de trabalhos que eu desenvolvi
no contexto de livro, né, design de livro. Eu acho que são dois contextos um pouco diferentes, né, e isso eu tive muito na experiência da COSAC. Uma abordagem de você entender o livro como um objeto, né, então o livro como um objeto que tem volume, tem papel, tem gramatura, tem cor, tem tamanho, tem, né, essas dimensões, e você consegue interferir nessas decisões, né? Então, na verdade, tinha uma interlocução muito grande com o departamento de produção gráfica, com o departamento dos editores, né, o editorial. Então, eu acho que tinha uma maneira de operar o livro em que você intervinha mais até no conteúdo e na forma como esse objeto ele é percebido. Ao contrário de, por exemplo, um outro contexto em que é o contexto que na verdade, assim, esse contexto, eu acho que da COSAC é um contexto muito privilegiado, porque você dispor de recursos para tomar esse tipo de decisão e ter esse espaço de decisão é um pouco diferente de quando você só é um capista, né? E aqui estão exemplos misturados. Então, desde capas em que eu faço só para a companhia, em que, enfim, a preocupação é muito mais com o espaço bidimensional da capa, né? Então, tem muita gente que também não considera design de capa design, né? Tipo, considera que isso é ilustração e aí vai entrando numa seara de que se ilustração é design, enfim, mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas, enfim, você tem esse espaço bidimensional e, na verdade, você não tem outras decisões, né, sobre a tipografia que vai estar, como essa capa se relaciona e tudo mais. Então, na verdade, assim, são esses dois contextos em que eu tenho trabalhado atualmente. Então, mesmo com o fim da COSAC, enfim, tem editoras que têm apostado num modelo em que você pensa o livro como um todo, né, enfim, e também os contextos em que você também tem que pensar a capa e aí, nesse caso, eu acho que às vezes a capa funciona muito mais como uma embalagem, né? Porque tem muita essa discussão de apelo de venda, como vai aparecer na livraria, é muito parecido com as discussões que existia na época em que eu trabalhava na Abril, por exemplo, né? Tipo, se a capa vai gritar na banca ou não, enfim, aí tem essa mesma discussão no contexto da capa comercial, etc. Mas me interessa muito mais pensar também, e eu acho que é interessante trazer isso como uma reflexão nesse evento, né, em que você trata de tipografia, é pensar também na parte interna dos livros, né, e a tipografia ela tem esse papel de talvez não emoldurar, mas talvez trazer ter mais expressão, né, sobre o objeto, né. Então, aqui são alguns exemplos dos miolos de algumas das capas que estão lá na frente. Eu vou apresentar alguns projetos aqui e talvez trazer algumas reflexões e provocações também, porque eu acho que eu sou uma pessoa que consome tipografia, né. Na verdade, eu não produzo tipo, fonte, eu não desenho quando eu preciso de alguma coisa relacionada a isso, eu chamo alguém, enfim. Mas são, acho que, reflexões que eu acho que são muito importantes no contexto desse evento, por exemplo. Primeira pergunta que eu queria... Na verdade, assim, o que eu queria trazer como pergunta que eu vejo muito no contexto das oficinas em que eu dou e aí você tem essa ideia, né, quando você está fazendo, tipo, vou projetar a parte interna de um livro, é como se cada elemento do livro tivesse que ter uma carga expressiva, né, porque ali eu tenho que mostrar o meu potencial como designer, sei lá. E aí, uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos workshops também é que, antes de ficar pensando, né, o designer ficar pensando, putz, vou colocar aqui uma mancha ousada, botar um número de página com um certo destaque, porque, enfim, tem uma firula aqui, né, sei lá. Acho que a primeira pergunta que eu me faço quando eu vejo todos esses exemplos e tento colocar para as pessoas que fazem as oficinas, enfim, sobre a questão do hábito... aqui tinha um GIF, mas não vai aparecer. Bom,
sobre o hábito de leitura, né? Eu acho que isso diz muito sobre quando você vai projetar esse objeto, né? Então aqui, na verdade, eu estou colocando vários exemplos de pessoas segurando o livro, até para trazer assim, que a forma do livro, na verdade, ela não mudou muito ao longo desde, sei lá, da invenção do códice, né? Na verdade, são folhas presas por uma das margens e que você vai folheando, né? Então a invenção dessa forma de leitura não mudou muito de, sei lá, 1000 anos, não sei quanto. Agora me falha a memória de quanto tempo o primeiro códice, mas você tem o códice dessa forma, né, do livro dele ser folheável, né? Mas é muito antes da prensa de Gutenberg, com certeza. Enfim, e aí o título que dá nome a essa palestra, na verdade, é um título que eu recorro muito. Que são nomes das oficinas em que eu ministro e tudo mais, sempre é sobre o título desse livro, né, que é um livro seminal para quem pretende desenhar livro, que é a forma do livro, né, do Tischl, que é, enfim, que ele vai dissecando parte a parte dos livros, né, então ele dá esse conjunto de recomendações, né, para produzir um livro bem desenhado e historicamente fundamentado. Então, sei lá, tem um capítulo sobre folha de rosto, e aí ele analisa várias folhas de rosto, mancha gráfica, e eu acho que é um ponto de partida interessante. Eu acho que é um livro que, enfim, foi uma coletânea de textos, sei lá, da década de 40 até o final meio dos anos 70, em que essa pesquisa, né, foi sendo construída, né. Aqui é um exemplo, né, desse exemplo da oficina que eu ministro, que se chama A Forma do Livro também, que é a página 1, em que, né, nesse contexto da escola livre, que na verdade, eu peço para os participantes desenhar a página 1, a primeira página, né, o primeiro capítulo de um livro que a gente seleciona para a oficina. Então, eles variam muito, né? Eu tento mudar um pouco a obra, né? Mas normalmente é meio pensar, a partir da primeira página do livro você vai pensando elementos que vão te ajudar a resolver, né, o projeto gráfico do livro. Então, desde como é que eu vou sinalizar o início de um capítulo, qual é o tamanho dessa mancha, por onde ela vai estar alinhada, onde vai estar o número de página, e a partir dessas decisões, qual é a fonte, né, que eu vou usar, qual a fonte de título, qual a fonte de texto, e a partir dessas decisões eu vou conseguir construir um repertório, né, que eu consiga resolver outros elementos, um sumário, inclusive uma capa. Eu gosto de pensar, quando eu penso o livro inteiro, que a resposta da capa ela vem, na verdade, de dentro do livro, né, não só pelo conteúdo, né, pela leitura do livro e a maneira como ele se relaciona, mas também com como a tipografia ou como as imagens, como o sequenciamento das ideias, ela é apresentada dentro do livro. E, na verdade, eu sempre parto da parte de dentro para pensar as capas e qualquer outra coisa, elemento externo do livro, né? Aqui é um outro exemplo em que a gente chamou uma designer portuguesa, o nome dela é Ana Sabino, que também trabalhou na COSAC, que ela está fazendo uma pesquisa que eu acho muito legal sobre design de livro num contexto dentro da Faculdade de Literatura, né, da Faculdade de Letras. Então, enfim, a gente chamou ela para ter essa conversa. Então, por isso que eu acho que o mais importante do que qual fonte usar no contexto do design de livro é meio como essas fontes vão ser usadas, né? Porque a gente pode ter uma seleção de fontes que você usa e que não precisa ficar pesquisando fontes novas, né? Isso eu até fico me perguntando às vezes, mais uma fonte, né? Os lançamentos, quando você vê tipo aquela resenha, tipo o resumo das fontes do 2016, putz, mais fonte, né? Mais escolha e sei lá, tipo, putz, acho que mais importante do que essa discussão para mim no contexto, né, é entender como elas podem ser usadas, né? E você pode tipo apelar sempre para fontes tipo clássicas e para resolver os seus projetos, né? Aqui eu vou dar alguns exemplos. Esse é o primeiro e é uma coleção de poesia que eu fiz lá na COSAC. Mas antes eu vou começar com essa questão da pesquisa e tudo mais.
lá por 2013, mais ou menos, eu e mais 2 designers, né, um deles é o Guilherme e a gente tinha um blog chamado A Plataforma, né, e que a gente tentava, tentar exercitar esse lado de escrita e de pesquisa e foi, acho que ali um pouco a ideia da escola nasceu, em termos de entrevistar designers, entender o contexto em que as obras eram feitas e tal. E aí, em algum momento, eu me deparei, tipo, numa discussão da COSAC, um editor falou, sei lá, olhando a biblioteca dele, a gente viu um livro lá, esse livro, do Camis, 10 poemas, e ele, essa capa foi feita pelo Geraldo de Barros e o Alexandre Wollner, e eu, nossa, né, não entendi. Nossa, Alexandre Wollner, né, fazendo design de capa, enfim, fiquei meio intrigada com isso e fui meio atrás dessa história. Enfim, achei interessante a ideia de solucionar a capa com a tipografia, enfim. Bom, esse livro foi publicado, na verdade, e aí quando eu fiz o texto sobre esse livro, eu chamei o Pesadelo dos Tipógrafos, né? Porque esse livro foi impresso em 56, na verdade publicado em 60. Enfim, a poesia do Camis ela é totalmente, né, visual, né? Então, na verdade, tipo, a tipografia nesse contexto, ela tem um protagonismo, né, e os espaços em branco e o espacejamento, e isso eu comecei a perceber, engraçado, porque esse texto, a investigação sobre esse tema, ela surgiu mais ou menos na mesma época em que eu estava desenhando alguns livros de poesia, fora da coleção de poesia lá na COSAC, e aí uma coisa que me intrigou muito, eu sempre gostei de poesia, nossa, realmente aqui a tipografia hardcore, assim, porque é muita sutileza, é invisível, mas ao mesmo tempo é muito sutil, sei lá, o espaço em branco realmente é planejado pelo autor e é uma questão para ele. E para o Camis foi super uma questão, né? Esse livro depois ele teve uma edição facsimilar quando a edição foi ampliada, que se chama 40 Poemas, foi publicado pela Brasiliense mais ou menos na década de 80. E aí mostra o processo de composição. Ele foi feito totalmente tipo na imprensa oficial no Rio de Janeiro, né, na década de 60, 50, final de 50, 60. E aí mostra esse processo de idas e vindas da revisão, né, toda com tipografia manual. E aí as provas eram enviadas para os Estados Unidos para o Camis revisar ele mesmo. E aí nesse processo, por isso que ele demorou 4 anos para ser feito, foram 8 levas de provas de revisão. Em algum momento na correspondência, isso mostra no processo dessa edição que fala, por mais, uma carta do Camis para o Augusto de Campos, que foi o tradutor e o editor do livro, né, aqui no Brasil. Ele falou, por mais que eu aprecie o seu trabalho de tradução, é indispensável que eu veja as provas de revisão, é uma questão de... Enfim, é uma questão muito importante para mim, eu não abro mão disso, por mais que eu confie no seu trabalho, mas eu não vou abrir mão de ver. E aí aqui são exemplos, não dá para ver muito bem, mas são exemplos de anotações dele, né? E assim, o poeta falando, o espacejamento aqui não está muito bom, aqui tem que aumentar o espaço entre as letras. Né? Então, assim, quem é o designer aqui, né? Essa é a pergunta também. Aí, outro prólogo para entrar na coleção. Essa aqui é a Elô. Eu trabalho com a Elô em alguns projetos, né? Um deles foi o Type Tiles, que eu não sei se alguns de vocês conhecem, junto com outra designer. E eu sempre falo, né? A Elô é essa minha amiga que tem uma tipografia em casa. E isso é no 6º andar de um prédio na Barra Funda. Ela chegou até a fazer cálculos para ver se a estrutura do prédio não ia cair, enfim, porque, né, todos os tipos de chumbo e tudo mais. E aí é muito engraçado, porque eu sempre, quando vem alguém visitar São Paulo, sabe, eu falo, vamos lá na casa da minha amiga que tem uma tipografia em casa. Daí a gente vai lá e faz esse rolê. Logo quando eu conheci ela, eu tinha esse trabalho que já era um trabalho de cartazes para uma galera do circo, do teatro. E aí eu, queria muito fazer alguma coisa, né, com isso aqui que você tem e tal. E aí, em um momento, a gente, vamos fazer, então, os cartazes do Trix Mix, né? E ela tem essa fascinação por ornamento tipográfico, então ela tem, tipo... A gente chegou a contar, para fazer o Type Tiles, quantas pecinhas de ornamento, sei lá, 2.000, 3.000 ornamentos, todos mais ou menos do mesmo tamanho. A gente, vamos fazer alguma coisa com isso. E a gente pensou, tipo, vamos fazer esse cartaz. Ela que imprimiu e a gente planejou. Eu fiz esse trabalho junto com o Rodolfo França, outro designer.
Vamos montar, então, essas letras meio de pixel, fazer uma coisa meio, sei lá, lambi-lambi, mas, né, enfim. Isso é só um prólogo para, tipo, explicar. Ficou aquela vontade depois de trabalhar com ela em outras coisas, enfim. E aí, quando surgiu essa ideia da coleção de poesia, eu pensei, putz, ia ser muito legal usar, né? Tipo, Elo, vamos acessar Elo de novo. E aí, vamos pensar talvez umas capas tipo com uns ornamentos e com a letra como um ornamento. Enfim, comecei a viajar nessa ideia. E aí eu fui lá brincar com os tipos, né? E sei lá, gerar alguns resultados para ver como é que, daí cada capa poderia usar uma letra e pensar tipo padronagens em cima disso. Comecei a viajar, podia usar também os espaços em branco, os filetes de espaço em branco para fazer uma textura, ver o que dá. Aí, tipo, não, né? Porque, na verdade, tinha um requisito de que o livro tinha que ser barato, né? A realidade se impôs. O livro precisava ser barato e precisava ser uma otimização, né? Imagina, um livro vai chegar com um mês para diagramar e mandar para a gráfica e eu vou ficar lá, tipo, montando pecinha por pecinha e daí, sei lá, eu saio da editora e como é que isso vai ser, né? Como é que isso vai ter prosseguimento, enfim, várias questões, né? A realidade se impôs ao projeto e a gente descartou essa ideia de imediato, assim, sei lá, eu brinquei um final de semana e depois, putz, não. Daí depois então tá. Daí tava rolando tipo uma onda do processing, vou pesquisar isso. Fiquei lá, tipo, morrendo. Daí fiquei lá, tipo, gerando umas alternativas, tipo, com pontuação, aí podia usar pontuação, a coisa da poesia, fiquei viajando. Aí gerei esses resultados na época e eu, tipo, não, né? Tipo, isso aqui não rende uma capa, fica uma coisa meio bizarra, não sei. Eu acho que não vai ter, né? Imagina um livro mais denso, eu não vou conseguir, né? Porque o lance quando você pensa tipo uma coleção, você pensa um sistema. E como é que vai chegar um momento em que, sei lá, vai ser uma poesia parnasiana e outro dia pode ser, sei lá, poesia concreta. E como é que eu vou abarcar tudo isso enfim, nesse sistema, né? E aí tem essa coisa da coleção de poesia, se você analisar tipo a história das coleções de poesia, sei lá, da Penguin, umas edições alemãs da década de 30, sei lá, você vai ver que todas elas vão para esse caminho também do fundinho, né, do ornamentinho, né, do papel. Né, acho que não. Acho que se é uma coleção de poesia contemporânea, eu acho que o desafio é atualizar isso, né? A linguagem, como esse livro se apresenta também. Qual é a ideia que a gente faz desse livro, né? Qual é a ideia de um livro de poesia? Por que muitos livros de poesia são essa coisinha meio fofinha, né? Às vezes pode ser um livro super potente, né? E um dos livros que eu fiz que não estava nessa coleção foi um livro super forte, né? Que é o da Angélica de Freitas, né? O útero é um tamanho de um punho, super, com uma carga feminista extrema, e aí eu vou fazer tipo ornamentinho, não tem lógica. Aí eu descartei na minha cabeça, totalmente não valia. Aí, em algum momento, em uma reunião, porque lá na COSAC sempre tinha esse momento, né, que era meio temido, chamado reunião de conceito, que você ficava tipo o dia inteiro falando sobre as ideias dos livros, você tinha que justificar e fundamentar. Então, tipo, sei lá, quarta de manhã era tipo terror, porque a gente estava lá montando as apresentações para a reunião de conceito. Aí, em algum momento, me preparando para essa reunião, e eu lembro que eu conversei com a editora, para a gente também ver como o processo de feitura do livro, dessa parte visual do livro, ela não é feita isolada, né, numa caixa preta, e o designer vai lá e senta e vai ter uma ideia. E aí, em um momento, tipo, sei lá, estava falando sobre uma coisa meio burocrática da feitura do livro, eu perguntei para a Elo, editora, falei, Elo, qual que é o texto de quarta capa, né, o que vai na contracapa do livro? O que a gente vai ter? Vai ter um texto grande, só para meio prever o espaço de texto que eu vou precisar. E aí, em algum momento, eu não estava sem ideia nessa época, que eu me adiantei um pouco. Estava sem ideia como resolver aquela capa, já estava tipo, sendo um parto, sei lá, 2 meses pensando naquilo, 2 tentativas mal sucedidas. Aí eu fiz essa pergunta banal e ela falou assim, Tereza, eu não quero que ninguém escreva sobre a poesia. Em livro de poesia, eu acho que o que tem que estar na quarta capa é a própria poesia. E aí eu fiquei meio com aquilo, eu acho que, sei lá, em algum momento deu um clique, e conversando também com outras pessoas lá, Paulo Chagas, que também é designer de livro, que trabalhava na COSAC na época. Aí veio essa ideia, que eu nem consigo dizer de onde veio do bolo, assim. Então, e se na capa do livro tivesse o que está dentro do livro, né? Na verdade, trazer isso para frente.
Aí fiquei lá estudando, podia ser legal. Aí fiz uns estudos que eu acho que eu nem coloquei aqui, da letra sobreposta toda, aí fica aquela mancha. Aí, até o momento em que veio essa ideia do barrado, né? Então, tudo onde tem texto, eu coloquei essa barra de cor, e aí fui meio fazendo testes de gradação, sobreposição de cor e tudo mais. E aí foi meio essa ideia, surgiu a partir daí, como eu vou resolver esse sistema de capas, né? E na época eu estava fazendo 2 livros ao mesmo tempo, 2 dessa coleção, e aí foi bom porque um dos livros, tipo, tinha uma estrutura muito, né, com métrica, e aí sempre tinha o título na frente, né, em cima, e logo depois o poema, e outros tinham vários poemas em prosa, por exemplo, né? E aí fui meio testando possibilidade de como é que isso vira um elemento gráfico interessante, né, sem pensar ainda onde eu vou botar o texto, né, o título e o nome do autor. Aí eu, esses vultos, né, daí eu fiquei, né, imaginando. E esse é o resultado, né, as 2 primeiras que eu desenhei foi a rosa e a azul, e aí depois teve uma terceira. Eu acho que esse projeto ele mostra 2 coisas. A primeira é como uma ideia ela não é resultado, sei lá, só do meu esforço, assim, só do meu esforço isolado. Ela é uma junção de vários esforços e de colaboração. Então, desde os meus colegas designers, mas também dos editores e a maneira como esse livro foi percebido na editora. Então, vários desafios foram se impondo. Então, por exemplo, não podia ter muitas cores. Aí, então a gente faz com impressão com 2 cores e tenta fazer com que a sobreposição das cores me renda uma terceira cor, né? Enfim, a maneira como todo o processo, o projeto ele vai se impondo ao longo do tempo, né? O tempo também é um agente no processo. Aqui tem o exemplo das páginas internas, né? E a partir daí, então foi meio uma ida e vinda, né? Porque esse livro estava diagramado já no miolo, e aí foi para a capa, e daí a capa me ajudou a resolver as aberturas. Então vamos usar, quando tem o índice, vamos usar então o esqueleto do índice, mas dentro do livro não tem não tem porcentagem, vamos fazer tipo tudo chapado, então tem esse vazio no miolo. Na folha de rosto também, que é o exemplo da página mais acima, então vamos usar também a estrutura do livro, só que sem a porcentagem, então cria um outro desenho, enfim. Na hora da costura, vamos colocar uma cor na costura, porque, sei lá, não tem um custo e pode ser legal, tem uma surpresa de você abrir, quando você vai ver a costura, tem uma cor que se relaciona com a capa. Aí você vai pensando como é que você vai adicionando alguns graus de interesse, talvez enfim, de pensamento em cima do que você está fazendo, né? E coisas que também não vão impactar o custo do livro, que eu acho que isso é uma questão bem importante de se pensar, né? E isso recai sobre a tipografia, da maneira como, sei lá, você escolhe uma fonte que não rende tanto e vai te onerar um livro pesado, mais caro, enfim, com diversas outras questões, né? Isso é a mais básica. Aqui eu vou abrir um parênteses, tipo, no momento que estava falando que, tipo, sei lá, surgiu uma discussão enquanto estava fazendo o livro. E é uma coisa que, assim, na COSAC eu fiz muito livro infantil, né? Além dessa coleção, de outros livros que eu tenho um até que eu vou mostrar. Eu trabalhava muito no departamento infanto-juvenil, com os livros do infanto. E aí sempre tem essa questão, né? Tipografia para criança, né? Livro infantil, né? Né? E aí tem essa coisa da tipografia expressiva, né? Talvez mais display, que você consiga trazer uma carga, né? Pelo título, né? A tipografia é quase uma ilustração também, tudo mais. Aí tem essa coisa, né? Tipografia para criança, e aí eu coloco muitas aspas, né? Daí teve uma vez, sei lá, há uns 2 meses atrás, eu sei que, tipo, tem isso também antes. Aí uma amiga minha que é ilustradora, porque eu faço essa relação, eu acho, né? Com a imagem do livro, então com a ilustração, e com a tipografia. E aí ela perguntando, se essa ilustração é para criança ou para adulto, né? E às vezes é meio difícil você determinar. E eu, na verdade, eu acho que você não tem que determinar isso em certos, sabe? Eu acho que você tem que determinar, você tem que entender que, sim, crianças podem ler esse livro. Mas não é proibitivo que adultos também não leiam, sei lá, e também algum livro que tem tanto, enfim, em algum momento uma criança mais velha pode entrar em contato com um livro que você não planejou, porque isso também é uma questão quando você desenha livro. E no nosso trabalho,
como designer gráficos mesmo, a gente não tem um feedback imediato do nosso trabalho, né? Então, o único feedback que eu consigo ter é saber se a capa, e às vezes eu tenho, às vezes não tenho, é saber se a capa vendeu ou não, né? Se o livro vendeu ou não. E esse é o feedback que a gente tem, né? Ah, então deu certo. Daí tem uma carga em cima do design, ou às vezes não, às vezes culpam a capa, mas às vezes, sei lá, o conteúdo às vezes também determina esse sucesso editorial ou não. Enfim. Aí apareceu em algum momento, eu sei que tipo para alguns pode ser, mas You Work for Them é meio tosco, né? Não vale. Mas eu achei interessante porque apareceu isso bem numa newsletter, sei lá, quando você tipo fica lá recebendo milhões de fontes, né? Aí lá, tava lá na newsletter, tipografia para criança. Aí eu fui olhar, né? Vamos ver o que é considerado tipografia para criança. E aí sempre essa coisa, né, display, tipo meio gordinha, fofinha, cuticute, né, sei lá. E eu, putz, né, sei lá, não sei. Fiquei meio assim, olhando e, tipo, nossa, não fico com vontade de comprar nenhuma. Fiquei meio assim, né. Aí eu fiquei pensando, putz, mas é tipografia para crianças ou é sobre uma ideia de criança, né? E aí você fica, porque, né, a ideia da criança, essa ideia que a gente tem, né, de que a criança não vai, né, então vai se interessar por um livro mais fofinho, um tipo de ilustração que, né, e, sei lá, tem livro construtivista de, sei lá, Lee Sintz que foi feito para criança. E por que não, sabe? Aqui eu estou dando 2 exemplos meio, talvez, clássicos, assim, que esse é um livro, sei lá, do Bruno Munari, sei lá, que usa um tipo Bodoni. E tem esse outro do Paul Rand, né, que usa essa carga expressiva, né, da tipografia e, sei lá, helvética, não sei, enfim, um tipo sem serif. E aí, nesse contexto, e é uma coisa que eu converso muito com outros designers que também fazem livros, e uma das pessoas que eu tenho uma interlocução muito grande sobre esse assunto, tipografia e design de livros, é com o Paulo Chagas, porque eu acho que ele reúne 2 qualidades que, enfim, que são muito especiais, que ao mesmo tempo em que ele desenha tipos, enfim, ai meu Deus, tá, ixi, foi mal. Que ele desenha tipos, ele também desenha livro. Então, na verdade, a gente fica meio falando sobre isso, né? E aí em algum momento, tipo, numa conversa, a gente falou assim, porque a gente precisa de, sei lá, um sistema, sabe? Alguma coisa que você consiga pensar como... eu acho interessante essa ideia de fonte como um sistema, ou como um... e aí, em algum momento, sei lá, eu vi essa fonte da Julien, do Peter Billack, e, sei lá, inspirada no movimento avant-garde e tudo mais. E eu pensei, em algum momento para fazer esse livro, né, eu queria uma fonte muito expressiva e que eu pudesse ter muitas variações também né, era uma coleção de 4 livros de fábulas do Rubem Alves. Eu queria tipo que a tipografia ela tivesse um protagonismo nessa capa, por mais que ela tivesse uma ilustração, enfim, que as ilustrações foram feitas pela Veridiana Scarpelli. Mas eu queria que a tipografia na capa tivesse um protagonismo grande, fosse como se fosse um selo e uma coisa bem gráfica também, e não uma coisa tipo acessória à ilustração, né? E aí eu pensei nessa aqui que tem milhões de variações, mas ao mesmo tempo também traz outras questões, né? Questões de tipo a criança vai entender que aquilo ali é um L, sabe? Enfim, aí você tem também que dosar né, todas essas variações de A, será que em algum momento ela, né, eu lembro que um trabalho que eu fiz a respeito, sei lá, era meio de ergonomia lá no curso, e era, sei lá, sobre dislexia, eu fui meio pesquisar dislexia. E aí, um momento, sei lá, você tem essas questões, né, tipo P e B, A, essas coisas. Aí aqui, nossa, eu tinha feito uma faixa bônus, não vai dar. Aí aqui são exemplos das capas, né, então, na verdade, tipo, a tipografia, e aí o Rubem Alves se mantém, mas aí você tem, tipo, né, você tem variações, né, tipo, alegria com 2 As diferentes e tudo mais. Foi meio difícil convencer lá o pessoal da editora, abrindo mão de, né, alguns caracteres, mas chegou numa negociação e num comum acordo, né. Bom, tem esse outro livro que é meio, que eu sempre também mostro, mas eu acho que é um exemplo de entender também como é que você vai homenagear a tipografia, né.
Tem essa edição comemorativa do Decameron, que foi um livro escrito em, sei lá, 1450. Sei lá, foi um livro super clássico. E aí, em algum momento na reunião, foi falado, o Boccaccio, que escreveu o livro, ele também era um copista, né? E aí a gente teve contato, isso foi uma dica do tradutor. E aí a gente foi lá pesquisar, né, nos manuscritos. Eu adoro entrar em sites de biblioteca de Paris, para você conseguir ver vários, né, tem os manuscritos digitalizados, a Biblioteca Nacional também tem. Para você conseguir entender, putz, como algumas questões eram resolvidas naquela época, né? E aí, putz, né, tinha essa questão dele também ser um copista e fazer as capitulares, né? O autor era também designer de alguns manuscritos do seu próprio livro. E ele fez as vinhetinhas com os personagens e tudo mais. Aí a gente chamou um ilustrador, vou passar meio rápido assim. A gente chamou um ilustrador que tipo tinha essa pesquisa com iluminuras medievais e tal. E que fez, porque o livro é muito visual, né? E aí ele foi fazendo as ilustrações, mas em algum momento a gente pensou, vamos atualizar, né? Homenagear, mas ao mesmo tempo atualizar esse livro medieval, né? Esse livro renascentista, enfim, dessa questão da construção da página, a construção em 2 colunas, fazer sem indentamento de parágrafo, porque as manchas, se você vai ver, eram muito escuras, né? E era tudo meio texto, tudo meio junto, tanto é que nem dá para ler muito. A gente não consegue ler hoje em dia, vai pesquisar as palavras. E aí ele foi fazendo, né, na prova de revisão, ornamento por ornamento para sinalizar parágrafo. Mas, ao mesmo tempo, mas a gente não quer fazer uma capitular iluminada e tudo. Não, vamos usar, sei lá, uma fonte sem serifa e ele faz algum ornamento em cima, mas a fonte se mantém. Então, tudo que é fonte, foi o meio raciocínio do livro, tudo que é fonte é vetor, é mecânico. É isso. E os ornamentos e as ilustrações, enfim, tudo isso foi feito à mão, né? Então, foi meio esse o balanço. Então, o número de página com o ornamentinho. Ai, gente, foi mal. Bom, acho que eu não vou conseguir. Mas aqui eu acho que traz uma outra questão também. Esse é um livro que vai ser lançado agora, na verdade. Eu vou extrapolar 3 minutos, tá? Esse é um livro que não saiu, na verdade, então às vezes é meio chato ficar mostrando o livro que não saiu, porque muita coisa pode dar errado ainda, né, na gráfica. Mas, enfim, isso é o projeto. A gente está projetando isso. Eu fui chamada para fazer esse livro lá na Carambaia, o livro todo, do Dom Casmurro, do Machado de Assis. E, na verdade, quando eu recebi o convite, eu fiquei, tipo, em pânico. Na verdade, em êxtase e pânico. Porque é o livro da minha vida. Assim, quando eu era adolescente, eu li esse livro, eu sei partes de cor. Sei lá, às vezes eu estou, tipo, agora estou diagramando o livro. Aí, em algum momento, eu fui ler uma parte. Não, mas essa parte não é assim, porque eu lembro desde os 16 anos. Esse tipo de coisa. E aí, quando eu fui, né, entrar nesse universo do Machado, né, porque daí tem essa coisa. É um livro super comum, né, enfim, está em domínio público. Você pode baixar o PDF na Biblioteca Nacional, naquele Word horroroso. Mas, enfim, tem essa coisa desse livro, que é o livro, sei lá, formador, assim. Eu realmente sei parágrafo, 2 capítulos de cor, assim, eu cheguei a essa conclusão. Aí, em algum momento, sei lá, tem esse livro, que é a primeira edição, né, do Machado, ele era publicado pela Garnier. E esse livro era da minha avó, sei lá, foi publicado. Esse livro, especificamente, está datado de 1919, eu acho, uma coisa assim. Ela comprou provavelmente num sebo que está marcado e tal. E aí eu fiquei, né, eu acho que é o livro mais antigo que eu tenho na minha casa. E eu sempre guardei como joia e tal. E eu, vamos usar o Machado, né? Aí fui também em sebo pesquisar, porque tem um monte, né? Machado. Aí descobri que tem uma seção machadiana no sebo. E realmente, né, tem Fernando Pessoa também, mas tipo, machadiana achei muito massa. E aí você vai ver, você dá uma busca no Google, né? Qual a imagem que fazem desse livro, né? E é a imagem mais horrível de todas, assim, porque é muito estereotipado, né? Essa imagem dessa mulher, Capitu, que, daí tem essa grande polêmica, traiu ou não traiu. E eu acho que não é uma questão, quer dizer, não é sobre isso. Eu acho que o livro é muito mais sobre ciúme do que sobre traição. E como o ciúme corrói, como destrói, como... E eu, nossa, que iconografia horrorosa, né? Foi a primeira coisa que eu pesquisei, quando eu pesquisei, putz, horrível. Ou então é sempre uma imagem do Machado, né? Esse retrato clássico do Machado, assim, aí na capa do livro. Vários no sebo, era isso.
Aí eu pensei, não, acho que precisa de uma imagem. Esse livro precisa de uma imagem atualizada. E foi aí que eu tive a ideia de chamar o Carlos Issa, que é um ilustrador lá de São Paulo, que tem um trabalho muito expressivo com essas coisas de tinta e também trabalha muito com letra 7 e tal. E é muito corroído o trabalho dele, muito escuro também. Eu queria uma coisa meio escura que fosse se adensando e tal. Aí, um momento, ele me mandou os desenhos e eu fiquei, putz, mas acho que seria, né, ao mesmo tempo, esse livro tem muito do Rio de Janeiro, esse livro não seria em outro lugar se não fosse o Rio. Eu cheguei a ir no Rio de Janeiro, fui na Biblioteca Nacional. Então, assim, tem uma coisa meio obsessiva nessa pesquisa. Eu acho que isso é o barato de entrar nas histórias, né? Acho que é meio jornalismo isso, talvez, não sei. Fico pensando. Aí, projetos também. Bom, aqui tem alguns estudos dele, né? Está em processo ainda. Umas manchas, aí, enfim, tem esse prólogo. Aí, em algum momento, né, sempre pensa aquela coisa da tipografia, que fonte eu vou usar, né, para esse livro e tal. E aí você vai, tipo, posso fazer um revival, né, desse livro, fazer uma homenagem histórica ao que foi esse livro. Aí você vai olhar aquela mancha do livro da Garnier, sei lá, toda mal composta, porque, enfim, tipografia manual. Mas, sei lá, tipo meio Bodoni. Aí eu fiquei, em algum momento, tipo, pensando, porque é uma coisa que eu fico pensando muitas vezes quando eu vou desenhar um livro, sei lá, de época, mesmo no Boccaccio, acho que essas questões já apareceram um pouco. Putz, por que eu tenho que sempre ficar homenageando a época em que ele foi escrito? Porque esse livro poderia ser escrito hoje e seria tão atual quanto. Por que eu não posso atualizar essa voz da mesma forma como eu pensei em ilustração? Então, eu acho que, assim, o pensamento da imagem, ela também acompanha o pensamento da fonte, da letra, como é que eu vou tratar isso e tudo mais. Então, foi aí, a partir daí, que eu olhei essa fonte, né? Foi um amigo que me mostrou, ai, que bonito isso aqui. A gente fica, às vezes, também pirando, como os tipógrafos, né? Ai, a G, a folhinha, a perninha do G, que amor. Mas aí eu pensei, tipo, essa fonte parece meio errada, né? Parece meio, tipo, tem um negócio meio estranho nessa fonte que eu gostei. Aí eu fui pesquisar mais sobre a fonte. Sei lá, ela é inspirada na Times New Roman, da década de 30. Eu fiquei, daí já meio quebra o argumento, né? Mas esse livro foi escrito em 1899. Tipo, essa voz tipográfica não estava disponível na época. Aí eu falei, foda-se. Tipo, porque na verdade é sobre isso, é sobre atualizar esse livro. E se esse livro fosse escrito hoje, eu teria usado essa fonte. Foi meio esse o raciocínio. Aí aqui eu acho ruim mostrar digital, porque isso são só fótons, né? Não é tipo a materialidade da fonte impressa no papel, né? Enfim, tem interferência, né? Mas enfim, ele vai para a gráfica possivelmente a semana que vem. E aí, como é que eu vou resolver essa coisa? Aí, enfim, vai ser muito rápido isso aqui, vai ter. Eu queria que a tipografia ela também fosse mais silenciosa na página, sem muito estardalhaço para tipo nome do título, número, capítulo. Então, eu quero uma coisa tipo quando começa a parte do texto tem um grande prólogo de imagens, né? Mas e depois quando começa o romance, quando o romance realmente começa, eu queria que ele fosse tipo um fluxo. E aí foi a partir daí que tipo decisões foram tomadas. Então, tipo, não tem espaço entre o nome do título e o início do parágrafo, esse tipo de coisa. E o lançamento está previsto para novembro. Obrigada. E desculpa. Ai, desculpa. Ok, isso, obrigado. Galera, a gente tem tempo para uma pergunta. Depois ela vai estar aqui, vocês podem conversar com ela diretamente, claro. Nada? Opa, ali. Obrigada. Olá, bom dia. Oi. Tu comentou sobre a resposta da capa estar, vamos supor, escondida no conteúdo do livro, né? E eu queria saber como é que quanto tempo tu consegue dedicar para ler o conteúdo do livro? Tu citou, por exemplo, teu trabalho com o livro do Boccaccio ali, que, por exemplo, a edição que eu tenho é um tijolo de umas 700 páginas que a pessoa precisa reservar um ano para ler a edição. Como é que fica isso? Esse conteúdo vem... Quão mastigado vem o conteúdo, né, quando te passam o brief, quanto tu consegue te dedicar para ler? No caso específico do Boccaccio, era uma seleção de 10 novelas, então foi bem rápido de ler. Eu li, sei lá, em 3, 4 dias. Mas
Sim, normalmente eu tento ler todos os livros. Às vezes é muito difícil terminar o livro, porque às vezes a gente tem que fazer alguns livros que são meio chatos. Essa é a realidade. Mas, no caso do Boccaccio, sei lá, foram 6 meses de trabalho em cima do livro, né? Então, acho que daria tempo para eu ter lido o Boccaccio inteiro. Enfim. Respondido, obrigado. Me respondido? Tá. Foi mal. Muito obrigado. Uma salva de palmas.